hoje sobre o Spring Boot, né, com a Angélica Leite. Mais um hangout que a gente faz aí com vocês do FISP de Votuporanga. Um prazer aí, um grande aí estar com vocês. E só lembrando assim que nesse mês aqui a gente está completando aí 14 anos, né? Vamos completar 14 anos no dia 25 de outubro, né, do Javadão Oeste. E um motivo de alegria, né? Todos esses anos aí tá na estrada aí, ajudando aí a promover eventos, fazendo eventos, né? E nós temos aí algumas listas, né, de contatos, assim, de e-mails, né? E a galera pode postar aí as dúvidas, né? E o novo site que a gente acabou fazendo, né? Mas sem delongas aí, eu passo aí já a palavra para a Angélica Leite. Muito obrigado por ter disponibilizado aí o tempo, Angélica. E seja bem-vinda aí, possa desenvolver aí o assunto do Spring Boot. Muito obrigado, hein? Então, boa noite. Eu estou sem áudio de retorno aí, mas qualquer coisa vocês podem falar para parar aí. Se tiver baixo, qualquer coisa vocês vão falando aí. Então, hoje o Carlos me convidou para falar de Spring Boot. Eu já tinha meio que uma palestra que eu tinha feito com as meninas do Dev Java Girl aqui. Eu só dei algumas adaptações, mas no geral vai ser Spring Boot, apesar que a gente vai falar um pouco de Spring Framework, tarará, mas o foco mesmo é a parte do módulo do Spring Boot. Deixa eu passar aqui, tá nas telas aqui, para quem não me conhece, só para situar mesmo, hoje eu sou desenvolvedora, hoje eu trabalho no Sistema de Biodiversidade Brasileiro, junto do Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com a ONU, e eu estou como desenvolvedora, mas já fui analista, já fui programadora, e hoje eu estou na labuta. Só muda o título, mas a função ainda é a mesma coisa, que é programar. Eu não sou especialista de Spring, mas eu já venho apanhando um bocadinho de tempo com ele, há uns 2 anos e pouco, que eu venho desenvolvendo o projeto com Spring, e eu meio que vou tentar falar algumas coisas de experiência e pontos gerais que sejam interessantes para quem quiser iniciar no Spring. Angélica, desculpa só eu interromper. Você pode falar um pouquinho mais devagar? Só pediram ali porque tá acho bom. que eu estava dando um pouco... Tranquilo. Aí, os temas que vão ser abordados hoje, e eu vou tentar desenvolver com vocês, é a arquitetura REST e protocolo HTTP, mas isso é só por cima, porque é bom ter essa visão antes do Spring, o porquê é importante meio que compreender esse protocolo e essa arquitetura. O Spring Framework, um pouco de Java, porque é uma plataforma Java, de certa forma, e algumas dicas de ferramentas ou de padrões que eu achei interessante. Bom, então, iniciando com a questão da arquitetura REST, eu faço parte do grupo das Dev Java Girl aqui em Brasília, e as meninas levantam muita questão de como iniciar na arquitetura Spring, por onde iniciar, e muita gente fala da questão de querer entrar na plataforma direto, de tentar entender a plataforma direto, mas não faz um passinho antes, que é tentar compreender os conceitos básicos da estrutura para o Spring Boot, de certa forma. Então, tanto a arquitetura REST quanto o protocolo HTTP, hoje, meio que você estuda, um está atrelado ao outro, o estudo. A arquitetura REST, porque principalmente ela é a base do Spring Boot, principalmente a galera que quer construir API, então é bom ter essa compreensão do REST antes, e o protocolo HTTP, porque ele é a base da arquitetura REST. Então é bom ter essa compreensão da arquitetura REST primeiro, antes de ir para a plataforma Spring. Tem uns cursos na Audacity muito bom, que eles são bem rapidinhos, simples e objetivo, que dá para ter uma visão geral, sem muito se aprofundar, e conforme você vai estudando
plataforma do Spring depois, a arquitetura dele, você pode ir se aprofundando junto com o seu estudo da arquitetura em si, ou da tecnologia em si. Mas é bom ter essa visão da arquitetura REST. E principalmente porque o REST ele meio orienta o padrão de desenvolvimento, a questão do CRUD, como é que vai ser feito, da comunicação e tarará, e é bom ter essa noção, porque algumas coisas no Spring são dessa forma. A maioria das respostas vai ser porque ele atende a questão da arquitetura REST, e outras vai ser porque é próprio da plataforma mesmo. E quando vocês aprendem a arquitetura REST, independente de Spring ou de qualquer framework, vocês vão começar a identificar os padrões e fica mais fácil migrar de uma arquitetura para outra, sem depender muito da plataforma. Protocolo HTTP, já que a gente vai falar de Spring Boot aqui, antes eu queria deixar claro, o Spring Framework que eu vou mostrar para vocês, ele tem N vertentes, tem N finalidades, mas o Boot ele é muito usado para a questão de API, construção de API e web service, apesar que a finalidade do Boot em si não é essa, mas a galera usa muito ele para isso. E, querendo ou não, a questão do protocolo HTTP vai estar embutida ali, porque quando a gente meio que começa a trabalhar com Boot, com Spring Boot, API, web service e tudo isso que vem depois, a sua vida, de certa forma, vai ser ficar lendo cabeçalho HTTP, entender requisição, entender resposta do servidor e por aí vai. Então, é bom ter uma compreensão de protocolo HTTP também, o que é o header, o que é o payload, como ler a parte de status, a parte de verbo, todos esses detalhezinhos. Não precisa ter um conhecimento muito aprofundado. Por experiência, eu comecei a estudar muito mais o Spring, e eu digo isso por causa própria, de certa forma. Eu comecei a estudar mais o Spring do que tentar entender essas duas arquiteturas antes, esse protocolo e essa arquitetura, e depois que eu fui entender realmente, de fato, esses conceitos, ficou muito mais fácil, assim, seria muito mais fácil eu tivesse feito esse passo anterior do que ter ido direto para a plataforma, mas isso não impede que você vá estudar a plataforma, mas por experiência eu aconselharia vocês a darem uma olhadinha nessas duas partes antes, depois ir para o Spring. Aí só para falar desses dois pontos, e vamos para o Spring de fato. No geral, o Spring Boot, ele pertence ao mundo do Spring, né, que a galera do Java e da comunidade Spring gosta tanto. Então, basicamente, o Spring ele é toda uma plataforma modularizado, tem N componentes, cada componente para uma finalidade que se integram, e a galera gosta do Spring porque por causa dessa modularização mesmo, e porque ele meio que, de todas as plataformas que tentaram, assim, ascender na comunidade Java, o Play, sei lá, Jazz para API, tarará, ele foi a que mais se estabilizou ali, que a galera mais gostou por N motivos. Comunidade ativa, modularização, Java, e por todo o ecossistema que ele oferece para o desenvolvedor. O ecossistema do Spring, aqui estão algumas, não estão todas, mas o que a gente vai falar é só a parte do Spring Boot, focar, mas ele tem N módulos, N outras ferramentas que podem ser integradas entre si de forma mais fácil. O Spring Data, por exemplo, o Spring Security, que a gente também usa muito junto com o Spring Boot. Outros são mais específicos para alguns contextos, mas ele oferece bastante diversidade, assim, nessa questão de implementação de, sei lá, a parte que está na moda agora, o Redux, essas coisas, ele meio que já tem várias implementações para isso. E quase tudo que começa a aparecer na moda, a galera vai olhar, já tem alguma coisa para o Spring, porque a comunidade é muito ativa. Então, isso faz que a galera meio que goste do Spring, de certa forma. Bom, foi mal. Voltando aqui, a questão do Spring Boot.
No início, eu achava que o Spring Boot era a parte de API, tarará, ele ia fazer ia disponibilizar todos os recursos para criação de API, de web service, e a galera gosta muito de associar o Spring Boot ao web service, mas ele em si, ele não é para isso. Basicamente, o Boot, ele compõe a questão do ecossistema do Spring. Ele é um projeto meio que ele disponibiliza N recursos, dependências, configurações, bibliotecas, sei lá, drives, configuração pré-definida, entre outros, para você já ter uma aplicação em execução. Inclusive Tomcat embutido. Então, eu vou mostrar mais para frente para vocês como criar projeto Spring Boot, algumas configurações básicas, tarará. Eu vou só pontuar os principais pontos do Spring para quem quer iniciar, e vou tentar mostrar um projeto para vocês aqui, como a gente usou o Spring aqui no trabalho, no nosso projeto. Basicamente, o que precisa ser para quem está iniciando no Spring, o que precisa ser o fluxo básico, entendido, de certa forma, assim, se for o MVC, que a galera gosta de falar. O Spring, ele não tem muita, como é que se diz, muita complexidade no fluxo de trabalho dele. Basicamente, você vai ter o seu espaço que vai ter as entidades ali, que são os modelos, os domínios, cada um chama de uma forma. Você vai ter sua camada de persistência, que são os seus repositórios. Essa camada conversa com o service, que vai ser toda a sua parte de regra de negócio. E o service conversa com o controle. Esse controle vai depender muito do contexto do seu projeto. Se é um projeto web, mais de interface, aí talvez vai ser um contexto mais de visão de HTML, essas coisas. Se é um contexto de API, então vai ser mais um contexto de REST, de JSON, esse tipo de comunicação com o usuário. Mas, basicamente, o fluxo do Spring é esse, não muda muito. Eu vou mostrar para vocês, como eu já falei mais para frente, como é que um projeto básico que a gente tem aqui, que é o de integração da parte de espécies brasileira, e talvez fique mais claro. Mas só para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos, do fluxo básico do Spring. Não muda muito de quem já trabalhou com Java padrão, que é você separar sua camada de serviço, de visão, de apresentação. O que pode mudar também é se você vai usar alguma coisinha mais robusta, assim, de certa forma, se você vai usar uma arquitetura mais para Redux, essas coisas, que pode mudar um pouquinho, mas não foge muito disso o Spring. O Boot, é claro. Então, o Spring Boot, focando mais na parte de API agora, basicamente é você lidar com requisição e resposta. Requisição e resposta. Todo o seu trabalho de desenvolvimento de projeto através do Boot, na parte de web service, é você mapear seus recursos, tratar o que o cliente vai lhe enviar, fazer todo o tratamento e dar uma resposta para esse cliente. Porque, voltando à questão lá da importância do REST, todo o mapeamento da arquitetura do Spring Boot, ele é para o padrão REST. Então, algumas leituras que você vai fazer de anotação, de por que aquele retorno, por que aquela propriedade no cabeçalho, tudo isso é da arquitetura REST. Então, você compreendendo o REST, vai ficar mais simples você entender as anotações e o fluxo do Spring, de certa forma. Então, a parte de requisição do Spring Boot, basicamente, é você mapear onde vai ser uma requisição do tipo GET, do tipo DELETE, do tipo PUT, que equivale a como se fosse um CRUD, de certa forma, para um web service. Então, se você tem um GET, é uma requisição, um POST é uma criação, um PUT é uma atualização, um DELETE é uma deleção, mais ou menos isso. É claro que tem os detalhezinhos aí que você vai se aprofundando, a diferença de um PUT para um PET, de um PET, tarará, mas isso você vai pegando com o tempo. Mas, no geral, é isso. Os response,
porque como você lida muito diretamente com a requisição e com a resposta através de protocolo HTTP, você tem que saber lidar com a requisição que vai vir do seu cliente, no formato que seja, com os parâmetros que forem ali enviados, poder tratar as exceções e tudo mais, e você também tem que dar a resposta no padrão que é esperado, no caso um JSON, um cabeçalho com o status correto, com a mensagem correta e todo o aparato da arquitetura REST, de certa forma. Por exemplo, se um cliente, um usuário, faz uma requisição para um web service e essa requisição está ok, deu tudo certo, pela arquitetura REST, você espera que a resposta seja na faixa do 200, que é a faixa de sucesso. Então, você vai tratar toda a sua resposta na aplicação para quando tiver tudo ok, ele responder com status correto, com a entidade correta, o formato correto, seja um JSON, um XML, um texto. E tudo isso, o Spring meio que já dá N recursos para você fazer de uma forma mais aperfeiçoada, de certa forma, eu vou tentar mostrar para vocês, tanto a parte de tratamento de resposta, tratamento de erro, os mapeamentos já corretos dos status code certo para ser retornado, e eu vou mostrar para vocês mais para frente no projeto que a gente tem aqui. Cadê? Ai, deixei errado aqui. Vou voltar um. Certo? Essa parte aqui, o Spring ele tem N formas, isso daqui foi mais que é uma coisa mais específica na parte de tratamento de requisição, mas só para pontuar para vocês, que foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, o Spring ele tem N formas de tratar a resposta para o usuário, algumas deixam o projeto mais engessado, outra deixa o projeto mais flexível, ou o projeto não, o tratamento do recurso, de certa forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você começa a tratar uma requisição para um tipo de entidade específica, aquela sua requisição fica presa a retornar só aquele tipo de entidade, e você vai ter que fazer N tratamentos ao redor para poder ter uma flexibilidade ali, de certa forma. E tem algumas entidades do Spring, como o Response Entity, que ele você coloca uma interrogação ali junto com o Jackson, que é uma dependência que o Spring tem, que já vem meio que embutida nele, que ele já faz todo o tratamento de JSON, das entidades, seja para XML, para JSON, para o formato que for. E se quem tiver a oportunidade de iniciar no Spring, ou já iniciou, eu indicaria usar o Response Entity para tudo, porque independente da resposta, ele vai retornar, e o Jackson meio que já prepara qualquer tipo de entidade para responder para o usuário no formato correto. Só uma dica, de certa forma, na parte de resposta de recurso do Spring Boot. Então, como inicializar, de certa forma, esses dois conceitos para baixo de resposta foi mais associado ao Spring, mas ele ainda é um pouco na questão da arquitetura REST. Aqui a gente vai começar a ver a questão de como inicializar um projeto, criar e tudo mais. O Spring tem N formas de você fazer um projeto em Spring. Uma delas é a página do Spring Initializer, que se você quiser, você vai lá, aí diz, eu quero fazer um projeto no padrão Maven, que é o padrão que o Spring usa, eu quero que ele vai ter banco, sei lá, Postgre, vai ter Solar, vai ter Spring Security, vai ter Web, enfim, ele vai dar N dependências que o Spring já tem meio que pré-configurado para você usar, e você vai adicionando lá e ele já gera um projeto para você poder meio que inicializar ali sua implementação. Mas isso, claro, dependendo da ferramenta que você está utilizando, quem usa NetBeans, Eclipse ou IntelliJ, essas coisas meio que já tem pré-pronta ali, como plugin, você já inicializa um projeto fácil do Spring, mas caso não tenha, você queira usar com algum editor preferido, tem essa opção que o Spring fornece.
Outra coisa interessante do Spring também é que ele tem essa questão da convenção sobre configuração. O que para alguns é bom, para outros é ruim, mas é a questão de você olhar o custo-benefício. O Spring, ele tem o benefício dele trazer N coisas já pré-configurada, e se você quiser tirar, você tem essa possibilidade. Se você quiser deixar ali e nunca usar, também pode, ou se você quiser adaptar ali, customizar também é permitido. Ele dá, as pessoas falam que é ruim, porque meio que já traz um projeto muito ali cheio de N coisas que você não vai usar, mas o desenvolvedor tem toda a liberdade de ir lá e limpar e customizar e tentar deixar o projeto mais limpo possível, de certa forma. Mas ele já dá um padrão mínimo, de certa forma, uma configuração de banco, um H2 ou alguma coisa do tipo. Já dá uma plataforma de teste embutido, alguma de web, mas tudo isso pode ser tirado ou acrescentado mais ainda. E outra coisa interessante também que o Spring fornece na questão da configuração é o Tomcat incorporado. Então, para quem vem muito da comunidade Java, que está acostumado a criar o projeto, aí tem que montar servidor, tem que jogar o O lá, ficar rodando, tarará, o Spring ele já dá um Tomcat embutido. Então, você não precisa, para agilização do desenvolvimento, ele é muito bom. Mas no final, para a implantação, para o deploy, você meio que vai ter que fazer o processo padrão. Mas a nível de desenvolvimento ajuda muito. Injeção de dependência é uma coisa muito interessante também, outro ponto para quem for iniciar no Spring, que vale a pena estudar um pouquinho a mais, porque o Spring ele usa muito a questão de inversão de controle. Todo o ciclo dele é através de anotação, e isso entra no fluxo lá do Java, no padrão do Java, inversão de controle, reflection, tarará, mas quase todas camadas para ser definida no Spring é através de anotação, e isso vai chamar N coisas para trás, que aí já não é do Spring em si, e mais do Java. Então, é bom também ter a noção do Java para trás, porque isso está muito mais associado ao Java em si, ao conhecimento de Java, do que ao do Spring. Mas o Spring, ele gosta de usar muita anotação para quase tudo, para configuração, para dizer que camada isso representa no ciclo dele e tudo mais. Como é que o pessoal... O cheat que a galera gosta de achar na internet, às vezes esse daqui eu achei bastante interessante, que ele tem, não todas, mas as principais anotações do Spring e a finalidade dela na plataforma. Então, é bem legal. Se vocês quiserem dessa Hable, que é bastante conhecida da galera Java, vocês quiserem depois procurarem, eu vou disponibilizar o slide aí, vale a pena, ao menos para ter uma visão geral das principais anotações do Spring. Aí, com o tempo, vocês vão pegando as demais, mas são tantas que você não consegue estudar não precisa estudar todas detalhadamente assim, mas as principais é bom ter uma noção. Manipulação de exceção. Esse é outro ponto, e eu vou mostrar para vocês no projeto como é que a gente faz, principalmente para reduzir código, porque o Spring ele tem uma maneira muito legal de tratar a exceção, que ele centraliza, ele tem você cria uma classe nele, que você coloca a anotação do REST Control Advice e do Exception Handler, que a partir dessa classe você pode mapear todas as exceções que vão ocorrer no seu projeto e definir um padrão de resposta para ele, e você desonera a sua camada de serviço e sua camada de controle de ter que ficar tratando exceção. Então, um exemplo assim bem rápido, se um parâmetro é obrigatório e o usuário não passa esse parâmetro, você pode ter esse tratamento dessa exceção específica em um único local, em vez de para cada recurso você ter que ficar tratando se o usuário passou ou não passou parâmetro. Então, esse é um ponto muito interessante que o Spring tem, de centralização das exceções, porque o seu código de controle fica muito mais limpo, focado no negócio,
e sua parte de exceção de serviço também. Só que, é claro, não dá para colocar todas as exceções nele, é as mais básicas, tipo, passou parâmetro, não passou parâmetro, permissão do banco caiu, alguma coisa assim, essas mais genéricas, é bom colocar nele, mas as mais relacionadas a negócio mesmo da aplicação, aí vai continuar sendo na devida camada ali, de certa forma. Angélica, o pessoal Oi. falou lá. Só um pouquinho, assim, que parece que tem um problema no som ali. Só. Tranquilo. Eles já estão. Voltou o som? Voltou o som? É reflexo tudo da chuva lá, viu, Angélica? Tranquilo. Desabou uma tempestade lá. Eles tiveram que mudar a sala, né? Tranquilo. Ok, voltou, tá? Se você puder voltar um pouquinho aquele outro slide, é legal, né? Tá bom. Para a parte de exceção, tá de boa? Então, pode, fica tranquilo? A questão do tratamento de exceção, que eu estava falando aqui, há um ponto que vale a pena ser observado para quem for trabalhar com Spring, é que o Spring, isso é do Spring geral, mas serve para o Boot também, que o Spring ele tem uma forma centralizada de você tratar exceções. Então, se você tem a exceção mais genérica, você vai tratar nesse arquivo, é uma classe normal, que você vai anotar ela com hash controller device, com exception handler, que uma vai fazer parceria com a outra ali para mapear essas exceções. E nessa classe, por exemplo, você pode mapear as exceções padrões de banco de dados, integridade de dados, tarará, essas mais comuns que ocorrem em qualquer aplicação Java. Você pode ter outra classe com mapeamento de exceções relacionadas à arquitetura hash, que tem algumas exceções que são específicas para essa arquitetura. Não passou parâmetro, formato de envio do dado ali incorreto, esse tipo de coisa. Então, o Spring, ele consegue centralizar, ele tem esse recurso para centralizar o tratamento das exceções mais genéricas, e você meio que desonera a sua classe de controle e de serviço de fazer todo esse tratamento de exceção para cada recurso específico. Então, deixa meio que seu código mais limpo. E eu vou mostrar para vocês no projeto como é que fica mais ou menos isso na arquitetura, de certa forma. Esse é um exemplo básico, é uma classe de tratamento de exceção global, por exemplo, que eu anoto ela e automaticamente, desculpa, eu vou voltar aqui, eu anoto ela e o Spring já sabe que aquela classe vai entrar no ciclo ali como tratamento de exceções,
e eu começo a mapear para cada método que eu tenho, cada método vai representar um tratamento de exceção que eu estou fazendo. Então, geralmente, quando você tem um web service que precisa de autenticação e a autenticação não é enviada corretamente, isso é um erro comum numa arquitetura REST, assim, padrão. Então, eu já trato aquela exceção para quando ela ocorrer, me gerar um log e já dar uma mensagem no padrão, todo certinho, com o status code correto. Desculpa. Foi mal, vou botar aqui. E essa classe faz todo esse tratamento de exceção. Então, isso, no início, a gente fazia quando a gente não conhecia muito bem, quando trabalhava nos projetos que eu já trabalhei de Spring, a gente ficava tratando muita coisa na camada de serviço e de controle, até mesmo de controle, e depois que a gente viu que tinha essa fórmula, a gente centralizou as principais exceções nessa camada e desonerou mais as outras camadas para lidar só com a requisição do usuário ou com as regras de negócio. É claro que se a exceção estiver ligada a uma regra de negócio, alguma coisa mais específica do conceito ali da aplicação, vai ter que continuar nessas camadas, mas se for uma coisa mais genérica, ela pode migrar para a camada de tratamento de exceção. Então, esse é o mesmo exemplo, é a junção de todos, que você faz uma mensagem de erro, que isso é muito importante, se vocês forem olhar os principais web services, Twitter, Facebook, eles têm um padrãozinho de mensagem de erro, para dar o status code, qual é a mensagem, onde está, qual é o caminho do recurso que deu erro e qual é a mensagem de erro. Geralmente o padrão é esse, mas tem algumas que são mais elaboradas ou mais simples, e com esse tratamento você meio que já junta os três, o tratamento de exceção, com as exceções específicas, a centralização das exceções, com tratamento específico, e já retornando uma mensagem de erro no padrão correto. Então, isso é uma coisa muito boa do Spring, que você não vai precisar ficar fazendo if, else. Se for isso, dê uma resposta ok, se não for isso, dê uma resposta de erro na sua camada de controle, e vai deixar aqui tudo que... ele meio que tem um listening, right? Um escutador. Se ele vê que ocorreu a exceção, e aquela exceção não foi mapeada em nenhuma camada mais específica do projeto, ele vai chegar na última camada, que é o tratamento de exceção genérico. Aí ele começa a procurar se tem aquela exceção mapeada, se tiver, ele vai responder naquele formato, senão ele vai dar a resposta de exceção padrão. Pode voltar para o slide mesmo, né? Já está tranquilo? Isso. Depois, então. Então, voltando à questão que a gente estava falando da parte de exceção anteriormente, que os 2 pontos do Spring que são interessantes para vocês estudarem, se aprofundarem, saberem que existe para tratamento de exceção no Spring Boot. E outra coisa que é interessante também é que isso foi até um ponto da palestra no DevConf desse ano, que é você não se ater somente a framework, e também ir se aprofundando no conhecimento de Java puro mesmo, do Java 8, do 9, do 10, agora que seja, mas você continuar tendo seu conhecimento ali em paralelo com a framework, seu aprofundamento na linguagem em si, para tentar usar o que a linguagem está oferecendo ali de novo, para tentar usar na sua arquitetura ali, que seja para otimizar mais ainda seu projeto. Então, tem os métodos default, a gente conseguiu fazer todo o mapeamento de resposta REST por eles e reduziu muito o código da gente, da arquitetura que a gente montou na época que estava na UEPB, e esse foi um ponto interessante que a gente conseguiu fazer uma palestra lá no DevConf desse ano. Deixa eu voltar aqui, clicar aqui, foi mal. Então, aqui é um exemplo de uma entidade, um método Spring,
foi mal, um método do Spring que está mapeado e com mapeamento através dos métodos Default que o Java 8 ofereceu, a gente conseguiu reduzir muito mais o código e deixar ele muito mais intuitivo e objetivo, e não fica um projeto tão verboso, de certa forma, que é o que a galera gosta de meio que tacar o pau no Java, falar que é verboso, tarará, mas se você for ali entender a linguagem melhor, você vai ver que tem formas ali de tentar reduzir essa verbosidade, de certa forma. Aqui também os dois junto com tratamento de exceção, junto com esse mapeamento do default, que otimizou mais ainda, que eu já tinha mostrado para trás. E algumas dicas que eu acho que seriam interessantes para vocês que forem aprender o Spring, se vocês quiserem complementarem também o conhecimento de vocês. A primeira, para a galera que já é do Java, já está habituada a trabalhar com Maven, de certa forma, para modularizar o projeto, gerenciar as dependências ali. Com Spring, isso, de certa forma, já é embutido nele, mas é bom você entender também como é que o Maven trabalha ali junto com o Spring para gerar, com Tomcat embutido para poder gerar a aplicação e para o desenvolvimento ali. Lombok, que era uma coisa que antes eu tinha muita resistência de usar, mas que hoje, a gente tem um projeto hoje de biodiversidade voltada à nutrição, que só uma classe tem uns 800 atributos, e eu sei que isso é horrível, mas é a realidade do projeto, e você ficar fazendo getter e setter para isso é muito custoso, a nível de manutenção e de N formas, mas o Lombok ele também vai na vertente ali de deixar o código menos verboso e mais intuitivo. Então, se vocês puderem integrar, ver como é que usa, vai ser um a mais para a arquitetura de vocês. Mas tem a galera que tem meio que resistência ao Lombok, eu também já tive, achava que era sem necessidade, mas depois, com o tempo, você vê que ele ajuda muito. Principalmente na questão do padrão builder, que no dia a dia ajuda muito para você não ter que ficar criando classe, construtor para cada situação e tudo mais. Spring Security, que ele é um módulo do Spring, do ecossistema no geral, mas que ele se integra muito bem com Spring Boot, principalmente na questão da criação das API, porque dependendo do tipo de web service que você venha a ter, se ele for público, beleza, seus dados vão estar abertos ali. Se ele for um web service privado, que aquelas informações não podem estar abertas externamente, então você vai precisar de mecanismo para tratar a questão da permissão, quem pode ver, quem não pode ver aquele recurso. E o Spring Security ele é muito bom nessa parte de tratamento de autenticação e autorização ali dos recursos. Spring Data, ele também é um módulo do Spring que você pode usar ele independente de estar no boot ou não. Se você tem uma aplicação Java e você quer usar com Spring Data, você pode, mas ele se integra muito bem com Spring Boot, com a parte de serviço. Ele já tem N interfaces para lidar com N arquiteturas de banco orientado a gráfico, a documento, um relacional, e parte de paginação também, tudo mais, que é umas coisinhas meio chatas de você trabalhar quando você está trabalhando com API e com banco de dados, para ficar limitando a quantidade de visualização de dados. Então, o Spring Data, ele já dá alguns recursos ali para otimizar essa questão de você lidar com banco. O atuador, ele é uma coisa, ele é simples, você só precisa adicionar dependência e, de certa forma, como ele já se integra ao Spring, ele já vai estar todo pronto ali para ser usado, e a finalidade dele no projeto é você ter acesso a métricas do projeto, então você vê log, vê os endpoints que estão disponíveis, que são os recursos, o estado da máquina ali, do servidor, se está gargalado, se não está. Então, ele dá N recursos ali, N métricas, para você já poder ter
recursos mínimos ali para você poder estar monitorando sua aplicação. E ele é bem simples de usar dentro do Spring. Então, esse é 3 módulos do Spring que vale a pena dar uma olhadinha assim, quando estiverem iniciando, que vale muito a pena usar. Outra coisa que foge do Spring, mas que é bom vocês terem uma noção, porque dependendo do desenvolvimento da API de vocês, vocês vão precisar, e do projeto Spring Boot de vocês vão precisar se cercar de recursos para poder deixar mais robusto, de certa forma. Então, existe do Spring e do Netflix, que a galera gosta muito. Esses projetos são do Netflix em si, mas a galera do Spring incorporou e acabou usando muito e ficando meio que modinha dentro da plataforma de usar, mas porque realmente eles já facilitam bastante. Então, é questão de você monitorar balanceamento da API, do web service, que se você tiver, por exemplo, hoje a gente tem uma API de ocorrência, que é a parte de ocorrência de espécie no Brasil, que a gente tem 17, hoje a gente está numa faixa de 13, mas indo para 17 milhões de dados. Então, isso, você não pode, numa API pura, deixar um recurso sem ter alguma coisa ali para dar uma balanceada, se não cair sua aplicação, você vai precisar colocar alguns recursos ali a mais no seu projeto para poder dar uma garantia de uma resposta ali no tempo considerado para o usuário. E tem outras ferramentas que o Netflix disponibiliza, mas é bom vocês terem essa visão de quando vocês começarem a fazer a API de vocês, e ela for aumentando, dependendo do contexto de vocês vão ter que começar a fugir um pouco do Spring e ver ferramentas ao redor que vão poder melhorar a arquitetura de vocês, para ter um desempenho melhor, uma segurança melhor ali, um monitoramento melhor no seu contexto. Swarg e Redoc, outra coisa muito importante que quando a gente trabalha com web service e com a API, é a questão da documentação, porque diferente de aplicação web visível, que você está vendo ali a interface, está vendo o que está oferecendo, porque aquilo, intuitivamente ali é mais fácil de entender. A API, como ela é aquela questão de máquina conversar com máquina, é preciso ter uma documentação mínima para você dizer, minha API é essa, eu tenho esses recursos para oferecer para o usuário, está aqui o mapeamento do meu recurso, está aqui a finalidade de cada recurso. Então, a API sempre vai ser, a API não, a documentação sempre vai ser necessária para meio que, é como se fosse, a galera gosta muito de dar o exemplo, que é como se fosse o cardápio do restaurante. Você não tem como saber o que está sendo feito na cozinha ali, se você não tem um cardápio para ver o que ele oferece e a composição ali do que está sendo oferecido. Então, a documentação da API é mais ou menos essa mesma finalidade, é para saber quais são os recursos que o web service está oferecendo e a finalidade de cada recurso. E como se comunicar com esse recurso, de certa forma. As duas ferramentas são muito boas, o Swarg ela é mais robusta, de certa forma, e o Redoc, ela meio que complementa o Swarg e gera uma documentação mais bonitinha, de certa forma. Eu vou até mostrar para vocês aqui, se eu conseguir. Então, resumo do Spring Boot, que por experiência, é claro que tem muita coisa, assim, se você for começar a estudar o ecossistema Spring e você for se aprofundar em cada plataforma, você vai ver que cada plataforma tem N coisas para você estudar e ver e se aprofundar, mas no geral, o que eu posso passar para vocês, para quem quiser iniciar, ou para quem já iniciou e queria alguma informação complementar, é isso, é ter a noção do protocolo HTTP e da arquitetura hash, ter um pouco da compreensão da camada básica do Spring Boot, porque é o que você vai lidar no dia a dia, o que o Spring pode lhe oferecer a mais, de certa forma. Foi mal, me engasguei aqui. E o que ele pode dar de suporte a mais para
essas dicas são mais para complementar o estudo do Spring do que o Spring em si, mas é bom saber que tem essas vertentes também para serem estudadas. Essa é uma imagenzinha que eu gosto muito, porque foi uma das meninas do grupo do Dev Java Girl que mandou, e realmente é uma realidade. O Spring, quando você vai estudar ele, você acha tudo bonito, tudo mágico, que é padrão de qualquer framework, mas ele tem todo um custo ali para trás. Mas é justamente aquela questão de você ter o conhecimento em paralelo aprofundado ali do Java, da arquitetura, do MVC, do Maven, tarará, para saber otimizar e limpar, de certa forma, o seu projeto ali, deixar ele o mais enxuto para aquela finalidade, para aquele objetivo, do que usar o padrãozão, assim. Mas é o custo-benefício. Você vai ter uma coisa que vai lhe oferecer muito, mas que por trás possa estar tendo um custo muito alto, e o quanto você vai querer compensar de certa forma depois, otimizando ou não, ou se daquela forma que tá bom. É claro, se você tem um projeto que depende muito de resposta, de tempo, talvez seja uma coisa a ser olhada com mais profundidade, para tentar otimizar mais ainda a plataforma para responder no tempo melhor, mas se não a finalidade não for essa, você não vai sentir muita diferença e o Spring vai conseguir responder da mesma forma. É só para. Eu vou mostrar para. Eu não sei como é que está o tempo aí com o Carlos, quanto tempo vocês ainda têm disponível, mas eu pedido para eu mostrar mais ou menos como a gente usava o Spring no nosso projeto. Pode dar uma corridinha, dá mais um tempinho, né? Não tem problema, não. Aí eu queria só mostrar para vocês. A gente usa muito Spring, principalmente porque pela parte de web service, de API e de Java do projeto, e pelo conhecimento que eu já tinha prévio montando a arquitetura, a gente meio que acabou adotando o Spring, algumas coisas já estavam em Spring, outras não, e fazendo tudo para Spring. Mas a gente usa Spring hoje basicamente na parte de serviço do projeto. A gente tem dois serviços principais, que é a parte de taxonomia do Brasil, que é onde tem todas as espécies da fauna e da flora brasileira, e a parte de ocorrência do Brasil, que é a parte de saber onde ocorreu cada espécie, sei lá, onde ocorreu um lobo no Brasil, tem no Ceará, tem em São Paulo, tarará. E isso tudo são nossos dados base. É claro que tem outros que complementam essa estrutura de dados da gente, mas hoje a gente usa principalmente, e a gente conseguiu dar uma resposta muito rápida usando Spring, principalmente porque são 4. Hoje a gente tem um projeto do CIBBR, que é a API de taxonomia, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, dar uma visão geral dela, que ela se comunica com a API da fauna, que é a parte de animais, se comunica da flora, que é onde tem todas as plantas, tarará, do Brasil, também é uma API. A parte do CNC Flora, que é outra API, que ela diz o grau de ameaça de cada espécie da planta do Brasil, e o CN, que ele diz o grau de ameaça de uma espécie a nível internacional. Então, a gente tem N recursos, que a gente tenta buscar N informações, porque o projeto em si, ele não é dono da informação, ele só tenta centralizar as informações, e a gente tenta se comunicar com essas instituições através do recurso que está disponível, e a maioria dos estão disponíveis através de serviço, de web service. Então, hoje a gente usa muito a API para fazer essa integração do projeto, e essa comunicação com as instituições de banco ali de forma em tempo real, de certa forma, tanto para taxonomia quanto para ocorrência. Eu não vou mostrar a parte de ocorrência, porque a arquitetura de ocorrência é muito mais robusta, de certa forma, mas eu vou tentar mostrar para vocês a arquitetura da API de taxonomia que a gente tem para tentar se comunicar com os serviços externos que estão a gente, com os
e trazer essas informações para integrar. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é uma API, que é a nossa API de taxonomia, que vai conversar com as instituições externas e trazer esse dado para a gente. Dá para aumentar um pouco? Basicamente, tentar aqui. Se tiver, tá melhor agora? Tá tranquilo agora escutar? Aumenta um pouco mais a fonte do código. Fernando. Vou aumentar aqui. Tá tranquilo agora? Agora tá. Legal. Então, aí aqui, basicamente, quase todos os nossos projetos de API, a gente já tem uma arquitetura mínima para inicializar qualquer projeto de API. A gente tem um core, que ele vai ter classes utilitárias básicas para qualquer web service, parte de autenticação, de controle, tudo que é comum essas camadas, a gente busca deixar nesse core para dar suporte a qualquer API que a gente venha criar. E toda a parte de regra de negócio, regra de negócio que eu digo no contexto de cada API, se for API de taxonomia vai ser isso, API de ocorrência vai ser, instituições vai ser essa. Então, basicamente, todos os nossos web services têm esse core e o módulo do contexto específico do projeto. Então, a gente tem nossas entidades, como qualquer camada Java, Java comum, com Lombok, tudo anotado, tarará. Depois das nossas entidades, a gente tem nossa camada de repositório. Então, todos aqueles serviços que eu falei para vocês lá, da fauna, da flora, da IUCN, do CNC Flora, estão todos mapeados aqui. Uma coisa legal do Spring Data é que ele já dá o recurso bem otimizado, então o CRUD já está embutido aqui, por N arquitetura Java, enfim, e nossa camada de serviço. Então, para quem já está acostumado a trabalhar com padrão Java, de MVC não muda muita coisa, só vai mudar algumas especificidades, dependendo da camada. Por exemplo, a camada de dados, você dificilmente vai ver DAO no Spring Boot, você vai ver mais camada de repositório, interfaces quase sem escrita, pura, quando é o CRUD padrão, mas se você quiser fazer algum método mais robusto, é possível. Então, toda a camada de serviço, e essa camada de serviço se comunica com a de controle. Aí, nessa parte de controle, é que começa realmente a arquitetura REST. Aí, você faz o mapeamento, você tem uma classe comum aqui, é uma classe normal, só que para o Spring, ele começa a entender que ali é uma camada de controle quando você começa a colocar as anotações. Então, você colocou a anotação aqui do hash controle, já vai entrar no ciclo de dependência do Spring, ou no ciclo de vida do Spring, que ali é uma camada que vai lidar mais com os protocolos HTTP, a parte de mapeamento. Então, no meu serviço, /ameaça, /flora, a taxa, só que a taxa aqui no sentido, no contexto do projeto, esse mapeamento, esse endpoint, vai responder a partir daqui os recursos. Então, você tem as entidades que estão sendo injetadas de certa forma, o Spring ele trabalha com essa questão da injeção de dependência, para não ter que tarará, você passa a responsabilidade para a plataforma e você começa a mapear o seu recurso. Então, qualquer pessoa, de certa forma, né, qualquer pessoa, porque essa API é privada, já a gente tem outras públicas, mas essa não é, porque essa é mais para conversar externamente do que para a gente disponibilizar dados. Mas qualquer pessoa que queiram um recurso, quais são as famílias que estão disponíveis, famílias de espécies que estão disponíveis no banco de taxonomia. Então, eu faço um mapeamento do endpoint, que é por onde aquele serviço vai responder. Esses mapeamentos, os mapeamentos mais específicos, então, no caso, seria ameaça, /flora, /sentime, /families.
esse recurso vai responder e me trazer toda a listagem das famílias. Então, se vocês repararem, a única classe que está sendo injetada aqui é a de serviço. Então, a gente tenta deixar o mais separado possível. Controle conversa com serviço, serviço vai lidar com o banco de dados e cada um na sua camada ali, sem ficar misturando muitas coisas. E aqui tudo já é questão da arquitetura REST que eu falei. Então, se é um GET, vai ser uma visualização de dados. Nesse caso aqui, eu não tenho nem put, nem delete e nem post mapeado, é mais visualização de dados aqui. Mas, basicamente, é isso. O código fica bem mais enxuto, de certa forma, quando você começa a deixar tudo separadozinho em cada camada, e usa os mecanismos que o Spring oferece para tentar otimizar mais ainda. Como vocês podem ver, aqui não tem muito tratamento de exceção, porque a maioria, os tratamentos padrões já estão sendo tratados no core, que está aqui. Cadê sessões? Então, eu tenho classes aqui já com mapeamento, então, de acesso negado, de autenticação negada, de usuário não informado, esses padrões que são comuns de ocorrer em qualquer API, a gente vai mapeando. Se nenhum deles ocorrer, então cai no padrão, no mais padrão, no maior, né, da track de exceções, e dá uma resposta padrão, então. Mas a gente tenta mapear o máximo possível. Toda vez que tem alguma exceção nova, que a gente vê que aquilo pode se repetir, a gente vem nessa classe, acrescenta ela e dá o tratamento devido ali para aquela exceção, mas isso já desonera de minha camada de controle aqui, ou minha camada de serviço ter que ficar fazendo tratamento que não é da sua camada, de certa forma, e deixa o código mais limpo. Mas, basicamente, é isso. E o Spring, no geral, são essas 3 camadas, 4. Com essas 4, você já consegue fazer qualquer projeto. Arquitetura básica, de certa forma. Aqui é a parte de configuração, que foi aquilo que eu falei. Você tem uma configuração já pré-estabelecida, mas se você quiser customizar ou deletar e melhorar alguma coisa ali, você pode fazer também pelas anotações do Spring. Novamente, você tem a anotação dizendo que aquela classe vai lidar só com configuração, e você vai ter dependendo do tipo de configuração ali, você vai ter os métodos específicos. Por exemplo, essa classe aqui está lidando com a parte de configuração de segurança, já essa daqui de cima, ela lida com a parte de configuração da comunicação com o serviço externo, e por aí vai. Cada configuração vai ter seu contexto, os recursos disponíveis ali para poder fazer a configuração específica. Essa camada de recurso aqui, ela não é padrão do Spring. Essa é porque a minha API, a finalidade dela é se comunicar externamente. E a gente, nesse caso, usa o Feng, que é uma plataforma do Netflix muito boa para fazer essa conversa de forma mais otimizada, e não criar tanto pré-template, de certa forma. Mas essa camada de recurso, nem todas as aplicações dos API vão precisar dela, a não ser que você tenha essa comunicação externa, trazendo dados externos para a sua API. Se sua API só conversar com o banco, então dificilmente você vai ter ela. E o POM do projeto, um POM básico, algumas coisas o Spring já vai dar pré-configurado também. E o Properties, que esse é o padrãozão do Spring, que é muito bom, que ele vai muito nessa vertente de tentar usar XML o mínimo possível, que é uma coisa que a galera gosta de falar muito mal da galera Java, que usa XML para tudo, mas vai depender do contexto do projeto, às vezes é necessário, mas o Spring ele tenta fugir dessa questão de não usar o XML e deixar tudo como properties para configurar ou customizar ali qualquer coisa que seja da plataforma. Então, basicamente, é isso. Não tem muitos segredos. Como eu uso IntelliJ, se eu quiser criar
uma API, ele já dá alguns plugins prontos para eu fazer isso. Cadê? Ele já tem o Spring Initialize embutido aqui, que você vai dando nest, só dizendo eu quero isso, não quero aquilo, quero isso, não quero aquilo. É bem simples, que nem qualquer projeto Java, mas dependendo da plataforma que vocês estiverem usando ali, talvez possa ter uns ou não. Se não tiver, aí usa a versão da web lá, que ele vai gerar tudo já no padrão do Maven, tudo direitinho, você pode usar com qualquer IDE ou editor de texto de sua preferência, porque vai ter meio que o Maven ali por baixo para fazer toda a parte de gerência e criação do JAR e tudo mais. Mas, no geral, é isso. Eu não sei, eu sei que é muita coisa para... O Spring é muita coisa para falar, assim, é o mundo. E aqui eu estou dando só mais a visão básica para vocês mesmo, de como funciona. Mas é isso. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, só apontarem. Ok. Se quiser que eu mostre alguma coisa mais específica, assim, Ah, tá. Não, eu acho que deu assim para ter uma visão bem interessante. Lógico, né? A parte do Spring é um mundo, né? Muitos detalhes, né? Mas eu acho que o pessoal pôde compreender um pouquinho, né, do que dá para pensar em fazer com o Spring, as facilidades, né, que ele oferece, né? E assim foi muito legal assim a a professora Luciene está perguntando assim uma coisa básica: onde que fica a conexão do banco de dados? Então, é uma questão interessante de perguntar, porque quem está acostumado com Java padrãozão tem que fazer como é que se diz? Tem que fazer o arquivo para criar conexão, para gerar o drive lá, configurar o drive, tarará, começar a criar os DAO, tarará. O Spring, como ele tem essa vertente de configuração por convenção, ele já dá muita coisa pronta. Então, só o fato de eu chegar no POM e dizer que, cadê minha dependência? No caso, eu estou usando Postgres aqui para esse projeto. Aí eu adiciono a dependência Postgres aqui. Internamente, foi mal. Internamente, o Spring vai saber que eu estou adicionando um Postgre e vai tentar usar uma configuração padrão para ele. Aí, no Properties, aqui, eu só preciso dizer, ó, meu drive é esse, minha conexão é essa, aumentar mais aqui, meu usuário, minha senha, é claro que isso é um banco local, a gente... Essa aplicação aqui não é a de produção, e você pode fazer algumas configurações a mais, por exemplo, número aqui do Hibernate, né? É porque por baixo, eu esqueci de falar porque eu não me aprofundei, mas por baixo ele está usando o JPA, que é a especificação do Java. Então, ele vai, aqui você pode colocar algumas configurações básicas, qual vai ser o char7, o Unicode e essas coisas de banco. Então, aqui, só o fato de suas entidades, cadê? No caso aqui, a entidade, como ele usa o JPA, está mapeada com entity aqui, e com as anotações do JPA, ele já vai começar a fazer toda a comunicação com o banco de dados. Isso na parte de entidades. Na parte de realmente configuração, de DAO, de CRUD, essas coisas, as interfaces, por exemplo, essa interface aqui deixa eu pegar uma mais menor aqui, essa daqui, por exemplo. Essa daqui, como a entidade lá, família, fauna, já está anotada lá com as anotações do JPA, que já foi configurado para fazer a comunicação com o banco, só o fato de eu fazer essa interface aqui, o Spring Boot, ele já prepara um CRUD básico para mim. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver quem está usando essa daqui. Pronto, nessa camada de serviço, cadê? Deixa eu ver quem está usando ela. Pronto, aqui. Só o fato de eu
chamar a interface e colocar um find all aqui, ele já vai fazer a listagem de todas as famílias que tem, famílias de espécie que tem no... foi mal. Todas as famílias de espécie que tem no banco para mim. Então, nessa parte de CRUD, o Spring, ele otimiza muito a questão do banco de dados. Se eu quisesse eu dar um Ctrl barra aqui, o find all, ele já estava escrito lá, mas ele já me dá todas as principais consulta de banco, ele dá o delete, o save, o find, pesquise somente um pelo ID. Essas padrões que são muito comuns para qualquer entidade estar fazendo essa comunicação com o banco, ele já tem pré-definido. Se você quer alguma mais específica, aí você vai na camada do repositório e você escreve ela. Eu não falei aqui porque ia ficar muito detalhado, mas só para... O Spring, ele tem três formas de fazer essas consultas. Aí, tanto como é JPA, e pode ser JPA, query nativa, ou pela escrita do método mesmo, ele já identifica a consulta que vai ser feita. Mas já deu para ter uma noção. Acho que ele está ok aí. Se tiverem mais dúvidas... eu acho que a professora Luciana falou assim que tá legal assim. Mas então, acho que... e só para... Eu coloquei um projeto básico, se vocês tiverem curiosidade, eu acabei esquecendo de falar. Para quem quiser fuçar depois, ver a plataforma, a arquitetura que eu tenho, assim, não é essas coisas todas, mas ela é uma arquitetura básica e ajuda muita gente a inicializar um projeto GitHub, é Angélica Leite com 2L, e quem quiser, que eu tinha colocado lá para a galera, eu acho que está com o nome de TDC, que foi o evento, e tem uma amostra básica dessa arquitetura aí que quem quiser usar para inicializar um projeto e mexer para ver como é que está. Depois assim, se você puder, depois no PowerPoint aí que você preparou, colocar essas referências, eu agradeço, porque eu vou colocar lá na página para o pessoal poder acessar. Mas foi muito legal, viu, Angélica? A gente agradece aí você, né? Eu acho que, não sei se alguém tem mais alguma pergunta aqui. O FISP, os alunos, os Vandre, que é os professores, a professora Luciana, agradece muito aí você, por ter se disponibilizado, né? Esses contratempos aí que teve, né? Tranquilo. Normal. A gente agradece a eles, estão dando um ok lá, a turma aí. Não, eu agradeço também o convite aí. A gente espera aí contar com você em outras oportunidades aí, com algum outro assunto mais específico, né? A gente vai conversando, né? Mas muito obrigado, Angélica. E mais uma vez, agradecendo aí o pessoal do IFISP por também estar assistindo aí, e outros que estão acompanhando ali no canal, tá? Eu agradeço também, vou deixar no slide lá os links, vou tentar botar os links tudinho que eu mostrei aqui, alguns a mais para acrescentar para a galera, e o contato. Se alguém quiser entrar em contato para, sei lá, pedir link, alguma coisa assim, o que eu puder ajudar, eu vou ajudando assim. Tá certo. Obrigada. Valeu, então. Muito obrigado aí. Obrigadão, boa noite para a galera aí. Boa noite aí. Obrigada.